Estamos de volta, hoje falando sobre consolo, com o nosso querido Cláudio Pipo, que também é palestrante espírita e administrador de empresa. Cláudio, nós estávamos falando agora no intervalo das pessoas que você conversa no seu grupo, né, também de consolo e no site. E às vezes muitos deles, Cláudio, estão com outros tipos de sofrimento, de perda, que eu acredito até, por conta de situações que eles não conseguiram aceitar nem vencer. Então, existem vários tipos de perdas, independente de entes queridos. Tem pessoas que perdem o tipo de vida que tinha, tem pessoas que perdem o emprego, perde realmente a parte financeira, perde casa, perde várias coisas também na parte material. Esses tipos de perda, como é que você leva ao consolo se uma pessoa chegar para você com esse assunto? Diretamente, eu nunca tive pessoas que trouxesse esse problema de perdas materiais. Como nós temos o grupo de orações da caravana, lá a gente pede que as pessoas façam todos os pedidos de momentos vividos, né? Perdeu o emprego, faça o seu pedido em oração para que você conquiste uma nova recolocação. A parte sentimental, você teve uma separação familiar, uma separação conjugal, então pede lá, dentre o pedido de orações, para que esse esposo ou esposa tenham uma luz à sua frente. Quer dizer, na realidade, em conversa, é sempre por perdas físicas, né? Perdas materiais. Eu não saberia lidar ainda um pouco com essa orientação, porque o consolo e o conforto a gente dá de corações sofridos. É legal a gente pensar, vê se você concorda comigo, Cláudio. É legal a gente pensar que a parte material não é nossa, é emprestada. Sim. Pelo menos diz no Evangelho, né? E quando a gente, de repente, tem uma situação muito boa financeira e perde, a maioria das vezes é para o bem, não para o mal. Porque se o espírito vem para a evolução e teve uma retirada de alguma coisa que lhe é emprestada por Deus, de repente ela poderia se perder continuando com aquele, vamos dizer assim, com aquela abundância de uma parte que está ativando o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade. Perfeitamente. Não é? Perfeitamente. Então eu acredito que certos tipos de perdas a gente deve buscar o consolo no aprendizado do lado inverso, que seria na realidade o espiritual. Nós temos vários exemplos de famílias consagradas, antigas, né? Que é aqueles patrimônio enormes, né? Que ruíram e os filhos acabaram não tendo a condição de assumir ou de administrar, também perderam tudo. E não desistir de lutar, né? Não, nunca. Acho que lutar sempre. Eu acho assim, o bem material, ele é importante para a sua subsistência, sobrevivência, mas não aquela abundância, não aquela ostentação, né? Quando chega a ostentação já prejudica muito. E a gente vê também muitas pessoas que por perder o emprego, principalmente na situação atual do Brasil, pensam realmente em suicídio, pensam em acabar com... Muitos vão morar na rua. Sim. Eu conheço moradores de rua que, por conta de decepções, tanto amorosas como de emprego, estão hoje jogados na rua. E às vezes se recorre a drogas também. Muito. Vai para a rua, não tem como não usar, porque aí passa frio, fome, calor, né? Um tipo de abandono e agressões de várias formas. Então, quer dizer, essa forma que eu considero até um pouco de desistência, eu acho que a gente não deve fazer conosco. Não. Eu acredito muito na força do espírito, porque nós vivemos num mundo 100% espiritual. Tem muita gente que fala assim, não, nós vivemos num mundo material. O mundo material é uma consequência, mas nós vivemos num mundo espiritual. Então, nós temos que entender que tudo que ocorre com a gente, ele tem um fator espiritual, ou de aprendizado, ou da busca do conhecimento, e quando você tem a perda, você mesmo disse isso, ela terá uma consequência, às vezes até por um caminho melhor que você possa seguir. De repente não vem, sem ter aquele pensamento material, que eu acho que o material hoje em dia não vale muito a pena, não. Porque não adianta, a gente sabe que vai ficar tudo aí. Então a gente tem que usar da melhor forma possível, tem que lutar para ter, mas não realmente colocar em primeiro lugar. Por isso que existe a doutrina espírita, para nós não colocarmos o materialismo acima de tudo, né? E é um aprendizado, né, Cláudio? Porque a gente quer estar bem, a gente quer comer bem, a gente quer se vestir bem, mas a gente sabe que tudo vai ficar... Eu acho que o Evangelho, ele cita muito bem isso, né? Você nunca vai fazer uma oração a Deus e a Mamon, né? Mamon seria todo esse resto material, aos bens que você almeja e conquista às vezes. Mas se você conquista, saiba administrar, saiba dividir.
Acho que isso é o mais importante, a humildade, né? É verdade. Deixa eu te perguntar, você faz esse seu trabalho com consolo de pessoas que perderam entes queridos, como nós já falamos até em outros programas. Você tem parceria, ou você já trabalhou junto com o Fernando Bem, que também já esteve conosco aqui no Dualidade? Nós começamos com esse trabalho com alguns médiuns, assim, sem ser direcionado. Então a gente levava num trabalho num centro espírita que tinha um trabalho próprio de psicografia, levava-as em viagem em estados que tem como Uberaba, tinha outras cidades com trabalhos espirituais. Então a gente, onde tinha um trabalho, a gente procurava levar para dar opções a essas famílias e terem as suas cartas consoladoras. E de uns 3 anos para cá nós conhecemos o trabalho do Fernando. E passamos a estar... Vamos deixar aí o nosso abraço e o nosso beijo para o Fernando Bem. Muito, que ele receba realmente o nosso carinho também. E o carinho da caravana para ele e todo mundo. Conhecendo o Fernando, conhecendo um trabalho, como se diz, nós nos filiamos a ele, né? Ele é um querido. Muito, muito. O trabalho dele é abençoado, o trabalho de Fátima é abençoado, né? E nós já fomos conhecer a casa de Fátima lá no Rio de Janeiro, levamos o nosso grupo, a caravana, fizemos uma caravana para lá. Já trouxemos o trabalho dele aqui em São Paulo e já participamos do trabalho dele trazido por outros grupos aqui em São Paulo. Então nós estamos sempre... A caravana. A caravana, nós estamos sempre acompanhando o Fernando. A gente só não foi para outro estado sem ser a casa dele no Rio de Janeiro, né? Eu particularmente já fui sozinho. Sim, sim. Ele foi até para Curitiba e eu fui lá no trabalho dele e recebi uma mensagem da Tati lá também. Olha, que bom. Então, ela está sempre com você mesmo? Sempre. E os entes queridos estão sempre conosco. Estão sempre. Eu acho assim, eu sempre digo que aonde você está, lá eles estarão. Porque está o nosso coração, está o nosso amor. Com certeza. E o amor puxa. E eu acho que isso faz com que essa possibilidade de você estar bem para receber. Porque a gente sempre diz o seguinte, né? Para você receber uma carta, você tem que estar bem consigo, o espírito tem que estar bem. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Exatamente, porque senão não tem o link, né? Aí você acaba tendo aquela afinidade com o trabalho da psicografia, o trabalho do médium, o trabalho do mentor espiritual dele, e essa afinidade faz com que o nosso ente querido também se afinize. Exato, muito importante o que você está falando, Cláudio, porque é importante o público saber que ele tem que dar condição para que os nossos queridos também tenham esse contato, porque se a gente fica no desespero, no choro, na inconformação, principalmente blasfemando contra Deus, o que a gente vai receber? Não vai conseguir, a gente vai ficar preso naquela agonia. E a palavra-chave para as pessoas é perseverar. Exatamente. Porque famílias que dizem, eu nunca recebi uma carta do meu filho, mas você já foi, não, nunca fui. Então é difícil. O trabalho do Fernando, ele tem uma bênção a mais, porque às vezes vem carta de famílias que não estão presentes. É verdade, eu já assisti. Já, né? Cavando o segundo bloco, mas a gente volta já já. E eu convido você para ligar o 0800 12 18 38 ou entrar no site amigosdaboanova.com.br, dá uma olhadinha lá, fala com as meninas, com o pessoal e quem sabe você se torna também um associado, se você ainda não é, pode auxiliar com a quantia que você puder. De repente, se você não pode todo mês, da forma que você puder, é um auxílio muito grande para nós continuarmos com a divulgação da doutrina espírita, tanto na rádio como na TV. Nós voltamos já já, vamos para um breve intervalo.